Hello, pessoal! No vídeo de hoje eu tô trazendo para vocês como fazer um pano de prato ou uma toalhinha de lavabo. Tanto faz, dá para fazer os dois do mesmo jeito, só o que muda é o tamanho. A toalhinha de lavabo é um pouquinho menor, aí vocês podem fazer do tamanho que vocês quiserem aí. Mas dá para fazer os dois, tanto a toalhinha de lavabo como o pano de prato, tá? E a novidade desse bordado é que talvez não seja novidade para todo mundo, mas para mim eu achei muito lindo esses dentinhos na ponta do paninho. E outra coisa que tem de novidade também é como fazer essa barra mais larguinha na ponta dessa toalhinha, tá? E essa barrinha também que a gente coloca ao redor dela toda, tem esse bordadinho, é diferente, é um ponto diferente que eu tô usando ali. Então eu espero muito que vocês gostem e vamos trabalhar. Ok, pessoal, então vamos começar. A primeira coisa que eu vou falar pra vocês é a respeito das medidas. A medida, tanto pro pano de prato quanto pra toalhinha de lavabo, a gente pode fazer do tamanho que a gente quiser, tá? Mas eu tô cortando aqui a minha 43 centímetros por 65,5, tá? Por quê? Porque eu quero que ela fique depois no final 40 por 60. Então, a gente precisa cortar a mais as beiradinhas. No caso aqui, para cada lado a gente vai virar 1,5 centímetro. Então, eu vou deixar 3 centímetros a mais aqui do que eu quero que a minha toalhinha fique no final. E na barra embaixo, como ela é mais larga assim, eu vou usar 5,5 centímetros. Então, eu coloquei 5,5 centímetros no comprimento, tá? Então, vamos ao corte agora. Aqui tá já marcadinho como aonde eu tenho que cortar. Agora, a gente vai puxar um fiozinho aqui e vai fazer o corte. Eu vou mostrar pra vocês, então, agora, duas maneiras de como a gente pode cortar o tecido. Eu tô usando o linho aqui, tá? Pode usar tricoline, pode usar qualquer tecido de algodão. Eu acredito que de algodão seja melhor, tá? Mas pode ser usado qualquer outro tecido, qualquer outro material. Só pros acetinados não é legal trabalhar, não é legal fazer esse tipo de trabalho, porque eles são muito fininhos os fios e é bem ruim de puxar. Então, aqui eu tô usando o linho, tá? Primeira coisa que a gente tem que fazer, tem que ser cortado no fio do tecido. O que é o fio do tecido aqui, ó, tá vendo? Cada fiozinho desse é obrigatório para esse tipo de trabalho a gente cortar no fio. E existem duas maneiras de como a gente vai fazer isso, ó. Primeira é puxando o fiozinho aqui, ó. Ó, puxei com essa ferramentinha, agora a gente puxa o fio, ó. O primeiro fio é difícil, arrebenta bastante, ó, arrebentou já. Mas a gente consegue ver bem certinho aonde é que a gente tem que cortar, ó. Porque tem que ser cortado. O que eu quero dizer é que tem que ser cortado no fio. O que eu quero dizer é que a gente não pode colocar, tipo assim, ó, vários tecidos um em cima do outro e querer cortar tudo junto. Para esse tipo de trabalho não funciona, porque se a gente coloca um em cima do outro, como é que vamos cortar no fio do tecido, né? Não dá. Então, a primeira opção é puxar o fio do tecido até o final, até onde a gente quer fazer o corte, e depois a gente vem com a tesoura e corta bem em cima do fiozinho. Fica muito bonito, muito certinho, muito retinho, tá? Ó, corta bem em cima do fiozinho. Ou a gente pode dar só um piquezinho com a tesoura aqui e fazer isso aqui, ó. Rasgar, tá? Muita gente não gosta de rasgar porque acontece isso aqui, ó, dá essa torcida aqui no tecido, ó. Mas, como a gente vai virar essa barra, não vai ficar aparecendo isso aqui, não tem problema, tá? Eu sempre faço, sempre dá certo rasgado, porque se a gente tem que puxar o fio, demora muito, então rasgado, só dá um piquezinho e corta. Pra quem não quer que fique isso aqui, só passa o ferro aqui no final que tá tudo certo, tá? Ele fica assim, ó, só que vai ficar esses fiozinhos aqui na beiradinha, ó, vai ficar esses fiozinhos. Ó, a diferença do corte de um e de outro, ó. Aqui a gente puxou o fio e aqui foi rasgado, ó.
Mas pra mim não tem problema. Então, é isso, tá? A respeito do corte do tecido. Bom, gente, agora o próximo passo é o seguinte. A gente vai marcar, tá vendo aqui, ó? Essa é a parte de 40 centímetros e essa é a parte de 60, ó. Então, aqui, em uma das partes de 40 centímetros, a gente vai marcar 1,5 centímetro pra dentro em cada ponta, ó. 1,5 centímetro aqui, 1,5 centímetro aqui. Olha como eu faço, ficou o meu quadradinho aqui. No outro lado, a mesma coisa, ó. 1,5 centímetro, 1,5 centímetro. Porque é onde a gente vai puxar o primeiro fio. Agora, na outro lado de 40 centímetros, ó, a gente vai fazer diferente. A gente vai botar 1,5 centímetro na lateral de 60, ó. Essa é a parte de 60 centímetros. E na parte de 40 centímetros, a gente vai marcar 5,5 centímetros. Ó, aqui tá o meu 1,5. Eu vou marcar aqui 5,5. Ó, tá vendo? Essa parte aqui vai ficar mais larga, que é onde a gente faz aquela barra mais larga na toalhinha, tá? Então, a gente marca nos dois lados a mesma coisa. 5,5 e 1,5. Então, fica aqui, ó. Agora, a gente vai puxar 5 milímetros de fios aqui de canto a canto, tá? 5 milímetros, meio centímetro, tá? Ó, a gente pode marcar. E a gente vai puxar de canto a canto. Todos eles a gente puxa meio centímetro, ó. Daqui até aqui. Pode marcar em todos os 4 cantos, tá? Agora, a gente vai puxar todos os fios aqui. Como é que a gente faz pra puxar? Ó, aqui é o primeiro, a gente já pode cortar, tá? Ó, vem com a tesoura e corta os 5 milímetros. E agora, a gente vai puxar até o outro canto o primeiro fio, ó. Ó, já arrebentou. O primeiro fio, ele é sempre mais apertadinho, mas os outros, eles vão ficando mais fáceis. Ó, a gente puxa o fiozinho. Tá vendo por que que a gente precisa cortar o tecido no fio? Porque tem que ficar tudo do mesmo tamanho. Porque se a gente corta fora do fio, quando a gente vai puxar aqui, ó, isso aqui não vai ficar do mesmo tamanho, entendeu? Então, é obrigatório ser cortado no fio esse tipo de tecido. Então, a gente puxa o primeiro fio pra ver onde é que... pra depois cortar no outro lado, tá? Porque, às vezes, não vai sair bem onde a gente fez o risquinho. Então, o primeiro fio, a gente puxa primeiro pra depois cortar os 5 centímetros, os 5 milímetros lá do outro lado. Tá vendo como o fio arrebenta? É assim mesmo. Quando o tecido é mais fininho, é pior ainda. Então, quanto mais grosso o tecido, mais fácil é de tirar o fio. Ó. Quer ver? Ó, aqui apareceu, ó, já consigo ver. Agora, eu já consigo marcar os meus 5 milímetros e já posso cortar aqui desse lado com a tesourinha. A gente vem e corta ali, ó, o fiozinho que vai ser puxado primeiro, aí vai ficar retinho de lá até aqui. Agora, a gente só desfia esses 5 milímetros todo, tá bom?
Bom, olha só, puxei os meus primeiros 5 milímetros da primeira carreira, ó, do primeiro lado. Agora, eu vou fazer daqui pra lá. Nunca façam um lado aqui, depois outro lado. Tem que ser, ó, terminou aqui, é daqui pra lá. Terminou do outro lado, é daqui pra lá. Pra poder fechar o quadrado certinho do fio aqui, ó. Então, esse último fio aqui tem que encontrar com esse último fio aqui, entendeu? Então, aqui tá marcadinho, ó. Eu vou cortar, é esse tanto aqui que eu vou puxar daqui pra lá agora, tá? Então, a gente faz isso até fechar o quadrado. Bom, agora, pessoal, o que que a gente vai fazer? Aqui nessa parte onde a gente tirou 1,5, ó, a gente marca 1 centímetro pra dentro. Do último fiozinho, ó, 1. Nos dois lados. 1. E agora, nessa parte onde a gente marcou 5,5 centímetros aqui da barra, a gente vai marcar 1 centímetro na lateral aqui, ó. Mas aqui, ó, a gente vai deixar meio centímetro para virar e vai marcar 5 centímetros. Aqui a gente tirou 5,5, agora aqui para dentro do puxado do fio aqui, a gente vai tirar, vai marcar 5 centímetros. Então, aqui tá o meu 1, 5, ó. Tá vendo, ó? 1 e 5. Nos dois lados. 5. E na lateral, 1. E agora, a gente vai começar a puxar dessas marcações aqui, vou fazer aqui onde tá tudo igual, para não confundir. O que que a gente vai fazer? A gente vai tirar fiozinhos de 2 milímetros, ó. Aqui tá 1, né? 1, 2. De canto a canto, 2 milímetros. 1, 2, ó. 2 milímetros para cada ladinho, todas as marcações. 1, 2. 2 milímetros. A gente vai puxar 2 milímetros de canto a canto, tá? Tanto aqui onde é 5, 2, 2. Então, vamos lá, vamos puxar os fiozinhos da mesma maneira como a gente puxou 5 milímetros aqui, agora a gente puxa 2 aqui, tá? 1, 2. 1, 2. Vamos fazer isso de canto a canto. Se a gente inicia aqui, vem aqui até aqui, daqui até lá, como eu falei da outra parte, tá bom? Bom, pessoal, agora já tirei, ó, os 2 milímetros de todos os cantinhos. Agora, a gente vem aqui e marca mais 3 milímetros, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Em todos os cantinhos. E a gente vai puxar, depois de 3 milímetros de espacinho entre eles, a gente vai puxar mais 2. 2 aqui. 2 aqui, 2 aqui. Em todos os cantinhos de novo. Então, ó, a gente puxou 2 milímetros, a gente vai dar um espaço aqui de 3 milímetros e vai puxar mais 2 milímetros para cada ladinho, para cada canto, tá? Ok, vamos começar então a primeira parte do bordado. Como é que a gente faz para colocar a linha aqui sem fazer nó? Então, a gente vai vir
Pode deixar aqui a pontinha, ó, segura com a ponta da unha. Faz um nozinho aqui. E agora... Ah, pessoal, esqueci de falar. Ah, eu tô usando a linha perlê, tá? Ela é mais grossinha, ela não é igual a linha de costurar, então tem que ser a linha perlê para esse tipo de trabalho aqui, tá? E agora, ó, a gente vai começar pelo cantinho, né? E vai, ó, pegar mais linhas. Não faz tanto na beiradinha porque os fios vão cair. Então, segurando a pontinha da linha aqui, ó, a gente vai fazer o acabamentinho no canto e a linha já vai ficar por baixo, ó. Ó. Então, não tem muito segredo, só para esconder a linha mesmo. Agora que eu já segurei, eu vou vir aqui e vou cortar minha pontinha. Pronto. A linha já ficou escondida. Agora, a gente faz o quadradinho todo. Faz todo o cantinho aqui. Não pega, então, na beiradinha. Ó. E mais pra baixo pra não desfiar, porque senão toda essa linha que a gente tá colocando aqui vai cair fora. Agulha também é agulha normal, tá? Não precisa nenhuma agulha especial pra bordar. Ai, tem que ser esse tamanho, esse tamanho. Não. O tamanho que vocês acharem melhor aí. Vendo? Agulha normal de costura. Pronto, tá feito o nosso cantinho. A ponta da agulha, da linha, já está escondidinha, olha que bonitinho que fica, ó. Agora, a gente vai começar o nosso ponto, tá? Esse ponto aqui que a gente vai fazer, é onde vai fazer aquela beiradinha que vai ficar bonitinha aqui. Então, isso aqui a gente vai virar. Então, a gente começa da seguinte forma. Ó, a gente vem, pega um tanto, ó, vem por baixo do ponto, tá? Por baixo dos fiozinhos puxados, ó. A gente vai passar uma, duas vezes, ó. Na terceira, a gente já pega o próximo ponto por baixo, ó. Não precisa contar, só pega sempre mais ou menos o mesmo tantinho. Firma aqui o de trás, porque é o primeiro, ó. Uma, né? E agora a segunda. Na terceira, a gente já vai lá pra pegar o próximo ponto, ó. Sempre firmando o pontinho que ficou pra trás. Uma, né? Primeira, duas. Terceira, já pega o próximo ponto, que já faz a primeira do próximo ponto. Agora, ó, segunda. A terceira é a primeira do próximo. Uma, duas,
terceira é o primeiro do próximo. E assim a gente vai fazer até o final, tá? Segunda, terceira. Quem achar melhor pode fazer no bastidor essa parte aqui, que segura bem firme. Olha como fica a parte de trás, tá? Então, a gente está trabalhando no lado direito do nosso bordado, tá? Agora, eu vou fazer até o final. Quando chegar no próximo cantinho, eu mostro pra vocês de novo. Bom, aqui agora eu terminei, ó, toda a carreirinha. Então, eu vou fazer aqui, fiz o último ponto e agora eu vou fazer o cantinho de novo aqui, ó. Pra quê? Pra mim esconder a minha linha novamente. O que que eu faço aqui agora? Faço um nozinho, ó. Passo por dentro aqui. Fiz um nozinho. E agora, eu volto com a linha por dentro desses pontinhos que eu fiz. Pronto, tá escondida. Agora, pra começar, eu posso vir por dentro com a linha de novo aqui e começar a fazer os pontinhos aqui, mas sempre fazendo um nozinho no começo, tá? No começo e no fim. Ó, agora eu tô com a linha nova, uma agulha. Uma coisa que eu não falei antes e que é muito importante, a gente sempre tem que colocar uma linha longa o suficiente para ir até o final, tá? Porque senão, dá para fazer o nozinho? Dá, mas não fica tão legal. Então, já é melhor colocar a linha do tamanho certinho. Ó, então, eu venho com a agulha por dentro, ó. Puxo a minha linha até esconder a minha pontinha, ó, escondi. Faço um nozinho aqui. Ó. Pra linha não escapar. Vendo? E agora, a gente termina o cantinho. Sempre pegando um número maior de tecido aqui, ó, pra não ficar desfiando essa pontinha. Pode pegar um número aí de 4 linhas, ó, de 3 a 4. Porque se fizer bem na pontinha, vai desfiar, vai cair essa costura aqui. Então, agora a gente faz o cantinho aqui até o final e começa os nossos pontos aqui pra nova carreira, tá certo? Bom, pessoal, terminei tudo agora, tá? Aqui é o lado direito, ó. E aqui é o lado do avesso, onde fica esses fiozinhos aqui, ó. Então, esse é o lado do avesso. E agora, a gente vai fazer as pontinhas. Tem as duas largas e as duas pequenas, que são essas aqui. Porque um lado vai ficar com a barra maior e outro lado com a barra menor. Então, o que que a gente vai fazer? Vai dobrar aqui, ó. Tá bem certinho, 1,5 centímetros para cada lado. E a gente vai fazer uma costura, tá vendo aqui o cantinho do quadradinho aqui, ó? Esse cantinho aqui, a gente dobra no meio aqui, bem certinho, pelo lado do avesso, ó. Tá vendo que é do lado do avesso, né? E a gente vai fazer uma costurinha na diagonal, assim, ó. Não reta pra cá, a gente faz ela assim.
E vai deixar os 5 milímetros aqui, ó, meio centímetro aqui. Então, dá 3 pontinhos só aqui, ó. É só o que a gente precisa. Então, a gente deixa... Deixa eu ajeitar minha mão. A gente vai deixar os 5 milímetros ali. Ó, eu vou fazer a mão, pode fazer a máquina, mas como é só 3 pontinhos, vou fazer a mão aqui, ó. Ó, até no cantinho aqui, ó. No cantinho do quadradinho. Viu? Deu 3 pontinhos só. A gente arremata aqui, faz um nozinho. Fazer 2, né? Pra ficar bem firmezinho. Ó, corta a linha. Pode deixar um pedacinho pra dentro aqui, ó. Não faz mal. A gente tira até a pontinha ali do quadradinho, ó. O tecido que sobra pra não ficar muito tecido por dentro. E a gente vai virar pro lado direito, ó. É um cantinho bem pequenininho. Ó, tá vendo como vai ficar nossa beiradinha aqui agora? A gente faz nos 2 lados. Ó. As 2 pontinhas que são mais fininhas. Agora, a gente vai fazer desse lado que é mais largo. O que que a gente vai fazer? A gente vai virar no lado do avesso, ó. Vai virar no lado do avesso. Vai fazer aqui bem certinho, ó. Aqui bem na costura, vai deixar a dobradinha bem certinho. E a gente vai passar uma costura pelo lado de dentro aqui, ó. Até aonde começa o desfiado aqui, ó. Tá? Quem quiser faz a mão, quem quiser só passa uma costurinha reta na máquina aqui, tá? Já vou virar para vocês verem como fica. Bom, aqui, agora, desse lado que é mais largo, a gente faz diferente, ó. A gente tá do lado avesso aqui, ó. A gente vai dobrar, vai deixar aqui bem no meinho do nosso ponto, ó. Do lado avesso, estão vendo? E agora, a gente passa uma costurinha aqui, ó, pelo lado de fora, não pelo lado de dentro do ponto, ó. Pode ver, do outro lado não tem nada. Então, a gente vai passar, ó, daqui, tá vendo aqui onde começa o desfiado? A gente começa bem daqui, nesse ladinho de fora. É melhor fazer a costura do lado que tem o bordado, ó, porque o bordado termina aqui, ó, então do outro lado a gente não consegue ver direitinho. Quem quiser pode passar uma costurinha máquina, quem quiser pode fazer a mão. Vou fazer a mão para vocês verem como é, ó. Aqui começa o meu desfiado, ó. Então, eu vou começar bem encostadinho dos meus pontinhos, ó. Tá vendo que aqui tá dobradinho bem certinho, ó. Um bem encostadinho do outro pra ficar bem do tamanho certinho. Quem tiver máquina e tiver com a máquina pronta, aí é mais fácil, né? Passar uma costurinha reta aqui na máquina. Mas quem quiser pode fazer à mão. Tô fazendo tudo à mão. Bem encostadinho do bordado, ó, bem na beiradinha tô fazendo essa costura. Tá vendo aqui, ó? Bem encostadinho do meu bordado. Quem quiser também pode virar essa beiradinha e fazer pelo lado certo. Eu gosto de deixar escondidinho, eu acho que fica mais bonito. Pelo lado direito dá pra fazer essa costura também. Mas eu prefiro assim. E assim estou a fazer. Ó.
nozinho. Bonitinho. Mais um para deixar bem firme. Aqui dá para dar arrematadinha na máquina, quem quiser fazer na máquina. E agora, a gente vira, ó. Tá vendo como fica aqui, ó? Ó. Aqui, a gente vai virar isso aqui, ó. Vai sobrar isso aqui, porque a gente vai precisar virar esse meio centímetro para fazer o nosso pontinho aqui, nessa parte desfiadinha aqui. Então, vou fazer do outro lado também, e a gente já vai começar esse pontinho aqui, tá? Ok, meus cantinhos já estão fechados, ó. Os dois pequenininhos também. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai virar esse meio centímetro pra dentro, ó. E a gente vai fazer um alinhavo bem na beiradinha aqui, aonde começa, tá vendo? Aonde começa o nosso desfiado, ó. Ao redor de todo o tecido. Por quê? Porque não é fácil quando é pequeno assim, essa barrinha, quando é 1 centímetro, como é aqui, ó, da gente conseguir ir segurando e fazendo o pontinho. Então, a melhor opção que eu encontrei foi fazer um alinhavo bem na beiradinha, para deixar o tecido já viradinho certinho, tá? Vou fazer e vou mostrar pra vocês. Olha só, já tô fazendo meu alinhavo. Fiz em todo lado aqui, ó. Toda a parte fininha. Agora, eu tô fazendo na parte mais larga, ó. Aqui fica um pedacinho, depois eu vou fazer uma costurinha à mão também, aqui um arrematezinho. E a gente vai, ó, virando meio centímetro, deixando pra dentro e faz um alinhavo bem na beiradinha. Por quê? Porque depois é difícil a gente ficar segurando aqui e fazer o ponto, fica complicado. Então, vamos fazer um alinhavo. Bom, agora a gente vai começar a fazer o pontinho aqui pra juntar a bainha. Eu já fiz um pedaço, porque é muito ruim de mostrar bem na pontinha, então eu vou começar aqui com a linha de novo. Pode começar em qualquer lugar, ó. Tô colocando aqui bem no meinho. A gente puxa, enfia ali a agulha, ó, onde a gente quer que fique. Ó, então, tô iniciando já com a linha pra vocês verem desde o comecinho. Agora, a gente vai começar o pontinho, tá? A linha aqui, vamos começar o pontinho. Ó, pega um tanto, pega um tantinho, a gente passa uma, né? Essa é a primeira. Segunda. E agora, a gente pega, ó, na mesma linha aqui, ó, a parte de cima. Vindo por cima, ó. Tá vendo que a linha veio aqui por cima? Uma, né? Duas. E agora, a gente vai lá por baixo, por trás, ó, e pega a pontinha de novo. E voltamos ao ponto zero, ó, da onde a gente começou. Agora, a gente pega a linha que já tá passando lá por trás junto, ó, pega mais um tanto. Uma, duas. E agora, a gente vem por cima, pega o mesmo tanto aqui, tá vendo que ele tá no mesmo fio. Uma. Duas. E vai por trás e pega a pontinha aqui, ó. Tá vendo? Ó. É isso aqui que faz a gente juntar essa barrinha aqui, ó. A bainha aberta, né? Agora, a gente faz de novo, mais uma vez, pra vocês verem bem certinho. Uma. Duas. Lá em cima, ó, tem que pegar o mesmo fio aqui, ó. Uma. Duas.
E agora a gente vem por trás, ó. Deixa eu segurar aqui o fio. Por trás e pega a barrinha. Agora de novo, pega o fiozinho lá de trás, ó. Uma. Duas. Mesmo tanto em cima, ó. Uma. Duas. Pega lá por trás. Ó. Vou mostrar pra vocês como é que fica do outro lado, ó. Fica muito lindo esse ponto. Muito linda essa barrinha. Vou fazer paninho. E assim a gente faz até o final, tá? Bom, aqui, pessoal, agora eu tô chegando no fim do meu bordado, ó. Já fiz todo ele ao redor. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço o cantinho aqui. Então, aqui eu vou fazer mais 2 pontinhos. Ó, meus 2 últimos pontos. Não esqueçam de pegar sempre a linha que tá aqui atrás, ó. Tem que fazer a laçada junto com ela. Duas. Eu venho embaixo, faço o mesmo que eu fazia antes no ponto normal, ó. Só que eu pego só o tanto que tá no quadradinho ali. Faço igualzinho. E agora, eu venho aqui em cima, ó. Mais essa pontinha aqui tá me incomodando. Ó. E agora a gente faz o acabamentozinho aqui que a gente sempre faz nos cantinhos. Terminei aqui, eu volto lá embaixo e faço o outro cantinho. Faço o pontinho igual. E volto lá pra cima fazer o último cantinho aqui, ó. Assim a gente faz em todos os cantinhos. Aqui eu já tinha feito aqui embaixo, mas se não pode voltar lá embaixo e fazer. E volta aqui e faz o cantinho certinho. Pra isso aqui não ficar mal acabado, né? Pronto. Faz um nozinho. A gente pode voltar aqui por dentro, como a gente faz nessas partes aqui, ou a gente pode ir lá embaixo, ó. Traz a linha aqui embaixo, faz um nozinho e coloca pra dentro da barrinha, ó. Finalizou. Ok. Agora, o que que eu vou fazer? Vou tirar todo esse alinhavo. Tirar meu alinhavo, ó. Já está pronta
Olha que lindo que é esse ponto, gente. Eu amei a hora que eu vi essa barrinha com esses dentinhos aqui embaixo. Achei lindo demais. Bom, agora a última coisinha que faltou é esse cantinho aqui que ficou aberto, ó. O que eu vou fazer? Ó, venho com a minha linha e vou dar fazer um pontinho quase que invisível aqui, ó. Pegando só nas pontinhas. O último acabamento. Bastante coisa, né? Mas vale muito a pena. Fica um trabalho muito lindo. Ó, finalizei. Fica invisível, ó. Bem acabadinho. Coloca a agulha pra dentro aqui, ó. E corta. Viu? Assim. Muito lindo. Espero que vocês gostem. Agora, no próximo vídeo, eu vou fazer um bordado aqui com um ponto novo, tá? Vou postar pra vocês aí mais pra frente. Beijo, até a próxima!